Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 318, 318, e a gente voltou, Gibson, porque temos treinador, é isso mesmo? É verdade? É que nem o Jason, cara, você fala, acabou, esse é o último filme, de repente... aparece de novo. Abemos treinador. Foi anunciado oficialmente que o novo treinador do Corinthians é o Fernando Lázaro, filho da lenda, né? Filho da lenda, é isso aí, meus amigos. Até no anúncio dele mostrou a camisetinha com sangue lá. Não sei se aquela era original ou não. Pegou no emocional, né? Já viu se ele mostra a original? Se o pai tem a original guardada? Ia ser emocional. Aí tinha que ser canonizado, né, velho? Mas é isso então, meus amigos. Temos um treinador velho conhecido nosso, tava no clube, né? Não é nem que foi contratado, né, Gibson? Foi efetivado. Como é que você chamou isso? Não, ele sofreu uma mudança de cargo só. Ele já era efetivado no trabalho dele. De promoção, ele só mudou, né? Mudou de cargo, mudou de departamento. É um velho novo conhecido, né? Exatamente. Velho novo conhecido. Mas enfim, antes da gente falar do Fernando Lázaro, a gente precisa lembrar o pessoal que a gente está fazendo uma série de posts muito legais lá no Facebook, no Instagram, no nosso TikTok lá, sobre os 25 jogadores que, enquanto eles vestiam a camisa do Corinthians, foram servir a seleção na Copa do Mundo, né? Tá bem legal a nossa série lá, são 21 posts por dia e tal, que a gente tá postando. Só vários que jogavam no Corinthians na época da Copa. Sim. Vários jogadores já passaram e foram convocados, mas estavam jogando em outros clubes aí e tal. É outra coisa. Aí não conta, a gente tá falando dos que estavam usando a camisa do Corinthians e saíram para servir a seleção aí naquele mês da Copa. Foram chamados pelo que fizeram no timão, né? Isso é importante dizer. Tipo, enquanto eles estavam jogando, né? Como vocês falaram, provavelmente eles foram convocados pelo que fizeram ao longo da temporada vestindo a camisa do timão, né? Isso é importante. Tem muitos casos curiosos e tal, os mais novos são conhecidos, mas também tem mais antigos lá desde 1938, né? Que já tem convocados aí para a Copa do Mundo que estavam usando a camisa do Coringão. Fica ligado nas nossas redes sociais aí durante a Copa do Mundo. Mas eu queria, então, entrar no assunto suculento desse podcast e perguntar de bate-pronto para vocês. E rapidamente, aqui é só uma passagenzinha, só um gostei ou não gostei. E depois a gente vai entrar no porquê que não gostou ou do porquê que gostou, certo? Então eu vou começar. Aí, caramba, gostou ou não gostou? Sim. Sim o quê? Sim, não gostei. Não, sim, gostei ou não gostei. Sim, gostei. É muito louco. Como é que funciona isso, Gibson? Eu falo, gostou ou não gostou? Sim! A resposta dele é sim. Sim, gostei. Ele tá naquela cabine do Silvio Santos, né? Não gostei. Você troca um caminhão por um chiclete? Sim! Não, sim, Dudu, sim, eu gostei. Depois eu explico. Dudu, gostou ou não gostou? Gostei. Gibson. Eu vou dar uma resposta de Ruela. Eu gostei, mas não gostei. Ih, em cima do... Depois eu explico por que eu gostei, mas não gostei. Depois você explica. Eu vou ser direto. Não gostei da opção pelo Fernando Lázaro, novo treinador para começar 2023. Se ele vai terminar, já é outra história, né? A gente precisa inventar um apelido. Ele é o Fernandão da Fiel? Como é que vai ser? Ele é o... Fernando o filho do Zé, né? O melhor apelido dele é o filho do Zé. Por enquanto é o filho do Zé. Precisa escrever a história dele pra virar Fernandão da Fiel. Fernandão da Fiel, exatamente. Tem que ganhar. Tem que merecer isso, Fernandão da Fiel. Mas aí, Carão, explica o seu sim, então, por favor. Cara, existe uma diferença, né? Entre ter gostado e ter sido a minha primeira opção. Não era a primeira opção, né? Eu gostaria de ver o Kudê, talvez, que acabou indo pro Atlético. Pensaria, talvez, no outro nome em português. Mas eu gostei porque o Fernando Lázaro, ele é uma solução mais barata, né? A gente está falando aí de alinhar expectativas. Então, o Corinthians vai começar a pagar a parcela da Caixa no ano que vem do estádio. E o Fernando Lázaro, ele, além de ter toda a questão da escola do Tite, ele tem acompanhado várias fases do Corinthians. A gente falou aqui várias vezes o fato de ele ser filho do Zé, ter nascido no Corinthians. Ele é um cara que está há muitos anos já no Corinthians, conhece como ninguém lá dentro. Me parece ter o respeito dos jogadores. Então, além de todos esses fatores,
quando o Corinthians precisou dele, ele foi bem. Aí você pode falar, né? Mas bateu em bêbado, né? Pegou adversário fraco. Cara, mas atendeu super bem ao que ele foi requisitado. Tá invicto. Eu não tenho nada contra o Fernando Lázaro, muito pelo contrário, acho que é uma aposta. Acho que é importante dizer que é uma aposta. Mas se tiver que apostar em alguém, que aposte nele. Eu não gostaria de apostar num nome como, por exemplo, o Silvinho, que já era uma pessoa de fora, né? Por mais que já tivesse convivido ali no Corinthians e tal, foi uma aposta também. Então, se for para apostar, que dê oportunidade para quem merece, e eu acho que o Lázaro fez por merecer. Eu vou partir um pouco na linha que nem o Ícaro falou, né? Infelizmente a gente viu que o Corinthians não foi, acho que a primeira opção, porque o Corinthians foi no mercado, foi ver, mas como o Ícaro bem falou aí, a gente tá com problema financeiro, vamos começar a pagar o estádio. Então acho que o Duílio tentou achar uma solução caseira, e aí dentro dessa solução caseira, eu gostei do Fernando Lázaro por tudo que ele já fez pelo Corinthians. Se você for ver tudo que ele já fez pelo Cifute, jogadores, ele tá lá faz tempo. Trabalhou com, se eu não me engano, já com o Mano, com o Tite, com o Carille. Achei que foi uma aposta do Duílio, uma opção mais barata. Acho que o elenco gosta dele. Também o Ícaro lembrou, ele foi solicitado, quando ele foi solicitado, ele foi bem, mas foram poucos jogos. Né? Acho que os mais importantes foram pelo Paulista, porque o Paulista valia alguma coisa, os da Sul-Americana a gente já estava desclassificado. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade para ele, que nem a gente mesmo falou no último podcast, é o Campeonato Paulista, não que não seja importante, mas assim, de todos os campeonatos que nós vamos jogar é o menos importante, dá para aproveitar a preparação, dá para montar o elenco, acho que testar novas formações. Então eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho sim, e que siga assim no comando do time até o final da temporada. E vamos lá, Gibson, vamos entender o seu em cima do muro aí. Eu esperava que fosse contratar um cara do mesmo nível do VP, né? Ou aquele português, Bruno Lage, né? Era esse que foi comentado. Ou de repente trazer o cara. E o Vilas Boas, né? Vilas Boas. Isso. Né? Vilas Boas. Eu tava esperando um nome desses que eu acho que era um nome que tinha mais a ver pra manter o nível do que tava acontecendo no clube. Já que não aconteceu isso, eu fico feliz que a aposta seja no Fernando Lázaro, que é um cara que, como todo mundo tá falando, é um profundo conhecedor do clube, trabalhou no Cifute, era analista de desempenho do elenco, então ele conhece muito bem o elenco conhece muito bem ele também, né? E como vocês falaram, nas poucas vezes que ele precisou fazer ali o trampo de dirigir o time, ele foi lá e dirigiu bem, né? Sei lá, eu não vi nada que desabonasse ele. Óbvio, não deu tempo de fazer um trabalho próprio. O que ele fez naquela época foi basicamente aproveitar o que estava sendo feito pelo treinador vigente e fazer uma modificação outra que ele achou, que ele julgou mais pertinente ali e acabou, né? A gente vai ter que ver agora um trampo dele, o que é diferente. Essa é a parte do não gostei. Não gostaria de novo de passar por uma aposta. Né? A gente já teve a aposta do Silvinho, né, que foi trágica, para pegar leve, né? Então, assim como o Silvinho, ninguém duvida do corintianismo do Fernando Lázaro. Isso não tá em questão, né? Mas a questão é, o cara tá preparado pra saber uma bucha dessas? Aí vai ficar um ponto de interrogação gigante. Esse ano a gente começou o ano falando, não vamos cair, não vamos passar vergonha. Terminamos com algumas classificações interessantes. Ano que vem, depende pra tentar disputar alguma coisa, né? Então, com o Fernando Lázaro fica essa interrogação. Vamos conseguir disputar essa alguma coisa ou não? A gente vai descobrir na prática, né? Exato. Que é a parte jogando. Que eu não gostei. Né? Enfim, em última análise, qualquer treinador é aposta, né? Enfim, ninguém sabe que o cara pode ser o Guardiola, o Tantantan, chegar aqui e, enfim, tá longe do país dele e jogar, e não treinar nada, enfim, passar pra frente. A questão é que a gente sai de um treinador com uma costa larga, né? Uma experiência gigantesca, que ele fazia questão, inclusive, de esfregar na nossa cara várias vezes nas coletivas, o dinheiro dele, os quantos clássicos ele jogou, o VP, né, o Vitão da Massa, e tudo mais. Enfim, a gente conhece a carreira dele, passou pela China, Turquia, Grécia, Portugal, enfim. E tinha um treinador com 7 jogos no currículo, como falaram aí. Não era o trabalho dele, ele estava tampão ali em todos eles, e enfim, é normal, enfim, ele é um assistente que estava ali cobrindo o buraco ali, enquanto não chegava um treinador, né? A gente teve experiências recentes, as apostas recentes que o Corinthians fez, todas deram errado, né? A última bem sucedida, e muito bem sucedida,
foi o Carille lá, inesperada e tudo mais. Ninguém nem sabia quem era o Carille direito. Mas o Osmar Loz ultimamente foi muito fraco, o Coelho foi muito fraco, e os dois também tinham passagens interessantes, inclusive pela base. Eles eram treinadores da base, eles treinavam o time na base. O Fernando Lázaro, que a gente sabe, ele treinou só a equipe principal nesses jogos. No resto do momento ele era análise de desempenho, era Cifute. Ele fez os cursos da CBF recentemente, os cursos todos, as licenças de treinador, ele tirou todas recentemente. Mas ele treinou mesmo, ele tem muito pouco tempo de treino, né? Dele dando treino mesmo. Enfim, nesse dia ele tem pouca experiência. Então por isso que eu não gostei. A gente sai de um treinador com muita experiência e vai para um com pouca experiência, e a gente já viu com pouca experiência o que aconteceu recentemente. E acho que essa questão, o econômico, o financeiro, a gente mostrou esse ano que vale mais a pena você ter uma equipe competitiva que chega longe nas competições e o clube ganha mais dinheiro do que nos anos anteriores, quando o Corinthians ficava ali no meio da tabela ou até brigando para cair e não chegava em lugar nenhum, o estádio não enchia, a torcida revoltada e tudo mais. E é aí que a minha expectativa, que era lá em cima para 2023, com um treinador bacana, um elenco que já mostrava um certo caminho, agora para mim a minha expectativa agora baixou muito, assim, tá quase como estava o Carille também ali em 2017, né? Tá lá embaixo. Claro que ele pode surpreender e ser um novo Carille aí, né? Aliás, o Corinthians já teve sucesso com o Eduardo Amorim, com o Oswaldo Oliveira, né? Também todos os assistentes que também assumiram e conseguiram levar o Corinthians a títulos. Mas, por enquanto, a minha expectativa é muito baixa para o ano que vem agora. Estava lá em cima e agora está lá embaixo para o ano que vem. Você usou uma palavra muito interessante, expectativa. A gente vai precisar, eu concordo, nesse ponto eu concordo com você, a gente vai ter que realinhar expectativas. Quando eu falo que eu gostei porque eu acho que vai ter um trabalho aí, na minha visão, de também crescimento do Fernando Lázaro como treinador. Hoje, mas era isso que eu não queria. Eu quero um treinador que já esteja grande, que assume o time, que fala, vamos pras cabeças, meus amigos, não é? Eu estou aprendendo e me ajudem a levantar a minha carreira. Eu acho que o momento do Corinthians era outro. Em sentido de expectativa, eu prefiro ficar com o Fernando Lázaro, que pode me trazer uma grata surpresa no ano que vem. Eu vou ser sincero, mesmo com o Fernando Lázaro, eu acho que o Corinthians tem total capacidade, total condição de, não sei se brigar por título, mas figurar ali de novo na tabela, na parte de cima da tabela, chegar longe aí na Libertadores. Pode parar aí. Eu queria o time brigando por título. Essa é a diferença do meu pensamento de você. Ficar na parte de cima da tabela, chegar perto de título, fizemos esse ano. O ano que vem era para fazer mais. Se a sua expectativa é essa, a minha era completamente diferente. Agora, e por isso que eu não gostei nem um pouco do Fernando Lázaro. Agora a minha expectativa é essa. A minha expectativa era título quando eu falava de Galhardo, quando eu falava de Kudê. Hoje eu não tenho essa expectativa, mas de novo, eu vou te falar que, cara, eu gostei porque ele pode me surpreender. Eu acho que o Corinthians tem condição de me surpreender e brigar por título. Hoje minha expectativa não é, mas eu acho que ele pode me surpreender. Eu acho que ele tem total condição de surpreender. Eu prefiro, por exemplo, ele do que o Maurício Barbieri. Eu acho que seria outra aposta. O Maurício Barbieri. Não. Aí se você for falar, se desde o início, se o Duílio chegasse lá, naquela coletiva que ele tava chorando, falando que o VP tava saindo, e falasse assim, não, vamos fazer loucura, vamos apostar em... Se ele falasse ali naquela hora, vamos apostar em gente de dentro, o negócio enfim, tem uma questão financeira, não quero saber de treinador estrangeiro mais, vou apostar. Se ele falasse tudo isso, eu ia falar, beleza, na hora a gente ia estar mais tranquilo, eu ia estar mais... e aí o cara ideal para apostar seria o Fernando Lázaro, realmente, não é o Barbieri, não é nem o Vojvoda, enfim, aí se é para fazer uma aposta desse nível, aí era o Fernando Lázaro. Mas a expectativa que se criou não foi essa, né? É isso. Aí, de novo, usando a palavra expectativa. Aí o grande problema, onde eu acho que o Duílio falhou um pouco, foi nessa expectativa. Tipo, de, qual que é o nome ali? Cara, já fala, então. Já fala que a proposta é essa, a ideia é essa, porque já alinha expectativas com a torcida, né? Aí eu concordo, que eu acho que a expectativa alinhada pelo Duílio foi mal executada. O discurso do Duílio foi, não fomos atrás de ninguém. Demorou uma semana para fechar com o cara que estava sentado ali do lado.
E todo mundo falando que tava indo atrás de outro lugar. Ele tava lá, agora, né? Ele tava em Turim, na Itália, e estaria indo pra Qatar isso também. aí foi papo do Duílio. Aí inventaram que ele foi pra Itália só pra falar pro Tite, Tite, eu não vou mais. Não, isso aí foi bate um zap pro Tite, né? Agora, não sei o salário desses outros caras, a gente fica escutando essas coisas todas, e aí cabe ao Corinthians também fazer uma proposta. Imagino que a primeira proposta que o VP também fez talvez tenha sido lá em cima, e o Corinthians conseguiu vencer ele a chegar aqui, né? Eu acho que era possível ir atrás de outro treinador com mais experiência. Mas eu acho que você usou bem a palavra, e o Ícaro falou também da expectativa, né? O Duílio inverteu a expectativa. Então, na verdade, o que a gente espera agora, vai torcer pelo Lázaro, óbvio, mas o que a gente vai torcer também é que o Duílio dê esse respaldo para ele. Acho que a diretoria, toda a comissão vai precisar dar esse respaldo para ele. Não é no primeiro tropeço, essas coisas que vão ter que, não, vamos procurar um técnico, tudo, porque na pior das hipóteses, pelo menos ele está iniciando o trabalho, que era uma coisa que fazia tempo que a gente não tinha, né? Já conhece o elenco, ele vai estar aí na representação. Não, é que em tese o último foi o Thiago Nunes, que não quis chegar antes, lembra? E aí o Silvinho teve pré-temporada, ele iniciou um trabalho também. Mas eu tô falando pelo menos em relação ao VP, né? Então, o que a gente queria, volto a falar, eu preferia que ele ficasse, mas enfim. Então ele vai conhecer, pelo menos, e a gente até falou, mas será que ele vai demorar? Nesse aspecto, pelo menos eles agiram de uma certa forma rápida. Imagina se chegasse dezembro, metade de dezembro, a gente ainda não tivesse técnico. Mas eu só espero que a diretoria dê esse respaldo para ele também. Juntando com o que você tá falando, Dudu, com o que o Gui falou agora, a sensação que eu fiquei, tá? Eles talvez foram pro mercado olhar, né? Aí, pra não virar novela, e viram que não iam conseguir mais ninguém, vamos pegar o Lázaro, porque o Lázaro tá lá, é mais barato e conhece o elenco. Acho que foi uma solução que eles tiveram ali de insight. Porque eu realmente... Enfim, o que só mostra que não tem uma linha, eles não foram atrás de um... Concordo. A gente quer um cara experiente, um cara que tenha, enfim, treinador europeu, ou enfim... Aí, de repente, o Lázaro é a solução. Né? De repente, o Lázaro é a solução? Não, né? Até porque, vamos supor que ele siga... Plenamente. Se ele seguir a linha do Carille e ganha o Paulista ou o Brasileiro, cara, no final do ano a gente não vai saber se vai ficar com ele, porque vai chegar um outro time aí de fora com um caminhão de dinheiro, e a gente vai passar por todo esse processo também, né? E o Duílio vai ter sido um gênio, né? Olha, ele apostou no Lázaro, ele decidiu, enfim. Mas de qualquer forma, eu acho que a questão da solução do Fernando Lázaro, o que me preocupa do que o Dudu falou, é essa aposta, por exemplo, que o Duílio fez cegamente no Silvinho. Mesmo quando a corda estava estourando, ele segurou o Silvinho quando ele não tinha o timing para segurar ali, no caso da pré-temporada. Então isso me preocupa um pouco do Duílio, assim. Eu não sinto que ele tem tanto timing de entender quando dá ou quando não dá para manter, sabe? E só voltando, quer dizer, quando eu falava isso nas lives e nos podcasts anteriores, né? O Corinthians precisa apostar num cara tão bom quanto o VP. O VP criou criou um nível de treinador. Sim. E mostrou trabalho, enfim, que o Corinthians precisa ir atrás de um cara desse nível pra gente ter um ano melhor. Era o que eu queria. Eu achei que eles tinham aprendido a lição com o VP. E claramente não é o caso, né? Eles estão apostando nessa coisa do auxiliar e tudo mais. Enfim, tudo que passaram, por exemplo, eu acho que agora o Yuri Alberto, se fizer um paulista mais ou menos e tal, com o VP, talvez ele quisesse ficar. Era um treinador que estava ensinando pra ele, com experiência e tudo mais. O Fernando Lázaro, será que ele vai querer ficar? Talvez ele fale, não, melhor eu voltar pra Rússia. O Balbuena, a mesma coisa. O Lázaro, como o Carille, precisa chegar chegando, mostrar serviço em poucos jogos, né, Gibson? O Paulista vai ser fundamental. Não, sem dúvida. Tem que chegar jogando muita bola já no começo do ano. Mas uma coisa que você falou, você estava falando de manter o nível, né, do treinador. O VP colocou um patamar ali. Logo quando começou as primeiras especulações que veio aquele negócio do Bruno Lages, o nosso correspondente português, né, o Jordan Saraiva, ele conhece tudo lá, bicho. E o Lages era o Fernando Lázaro do Benfica. Foi o cara que subiu a carreira inteira dentro do Benfica, categorias de base, até chegou ali, trabalhou na parte administrativa, até que virou técnico do Sub-15, chegou no principal, fez uma baita temporada no principal e acabou saindo, né? Mas o Rui fala muito bem do cara. Então, quando esse nome foi ventilado, eu falei, cara, é um nome também que a gente não conhece aqui no Brasil, assim como a gente ninguém conhecia o Vitor Pereira, mas pode ser um cara que vai vir e manter o patamar. Parece que o próprio Vitor se referiu ao Lages, né? E a gente ficou agora com a versão tupiniquim do Lages, né? Que é o cara que fez a carreira aqui dentro do Corinthians e vai assumir.
Sendo que se o Laje assumisse agora, já tem uma experiência, quer dizer, ele já treinou. Não, sem dúvida. O Benfica já foi treinar fora de Portugal, ele, Sem enfim. dúvida. A gente tá com o Laje no começo da carreira ali. Treinar o Corinthians não é fácil, mas tem que ir atrás, cara. Eu acho que o Laje viria, um monte de treinadores viriam. A questão, pra mim, dessa contratação ficou muito clara, que é uma questão de orçamento pro ano que vem. Né? Ficou bem clara isso. Acho que essa informação que a gente não tinha antes da novela VP fica ou VP não fica. É tipo, independente se o VP ficar no... Acho que assim, se o VP fosse ficar, eles iam fazer um sacrifício e gastar um dinheirinho a mais ali, porque o cara fez uma baita temporada. Mas se ele não fosse ficar, vamos tentar diminuir essa folha de pagamento. Né? Mas aí vai contra tudo que eles estavam fazendo nesse ano, enfim, no final do ano passado e nesse ano. Contratando jogadores mais caros, mais experiência, mais parrudos, apostando que iam conseguir jogar melhor. Aí você traz um treinador que é um mistério, enfim, ele é uma incógnita bem grande. Pode ser jogar todo esse esforço que teve para trazer esses jogadores água abaixo, né? Coisa que a gente estava vendo com o Silvinho, por exemplo. E esse é o meu medo. A gente tá fazendo uma aposta menor no treinador do que fez nos jogadores que nós temos no elenco atual. Essa diferença pode ser um problema. E é diferente, por exemplo, da situação do Carille. O Carille era uma aposta ali, mas tinha vários jogadores ali que também eram apostas. O Corinthians tinha passado por um desmonte em 2016 e estava refazendo ali. O Jô, por exemplo, era uma grande aposta em 2017, né? Ninguém quer apostar. Ele era reserva do Casim, começou com reserva do Casim. E a gente tinha o Maicon chegando da base. Subindo da base. O Gabriel de volante, né? O Gabriel de volante fez o primeiro ano dele, fez um ano espetacular. O Pablo de zagueiro, que ninguém sabia, o próprio Balbuena. Eram jogadores que tinham muito que se provar ali também, como o Carille, né? Hoje, esses jogadores não têm exatamente o que provar. Eles já provaram na carreira dele, foi por isso que a gente contratou. Por isso que a gente olha pra eles com certo orgulho, até dos jogadores que a gente conseguiu nesse último ano e pouco. Mas agora a gente tem um treinador que é uma aposta, né? Vamos lá, o Fernando Lázaro enfim, já treinou, como a gente falou, né? De maneira interina o clube em 7 jogos, né? Foram 6 vitórias, 1 empate, 0 derrotas. É o primeiro caso de um pai e filho treinando o clube, né? O Zé Maria também jogou e treinou a equipe em 10 partidas, o pai, Zé Maria pai, em 10 jogos, com 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. E a curiosidade do Zé Maria é que na época ele foi escolhido pelos companheiros. O Corinthians vivia aquela democracia corintiana e precisava de um treinador ali para cobrir alguns jogos. E aí os caras falaram, não, coloca o Super Zé aí. E ele era jogador, assumiu, parou de ser jogador ali por 10 partidas, depois voltou, acabou jogando depois pelo clube. Mas voltando ao Fernando Lázaro, ele fez 2 jogos na Sul-Americana, 2 goleadas, mas eram, acho que o Dudu que falou, né, já era... A gente já estava eliminado. Já não vale. A gente já estava eliminado, os nossos adversários também já estavam eliminados, não tinha jogo que valia nada ali. E fez 5 jogos no Paulista naquele momento que saiu o Silvinho, até a chegada do VP no ano passado, né? E conseguiu, a gente teve 2 viradas no ano, né? O ano inteiro. Uma foi com o Fernando Lázaro. Uma foi com o Fernando Lázaro no Paulista. A questão é que, sim, no Paulista no ano passado teve aquela coisa de remarcar os jogos e tal. E ele não jogou clássicos, né? Ele jogou jogos menores do Paulista. O clássico acabou caindo justamente com o Vitor. Ele chega e já disputa 3, 4 clássicos, um atrás do outro lá, o VP, porque tinham remarcado, aí começa a fase semifinal, enfim, do Paulista, já a fase eliminatória, e aí já começa a jogar um monte de jogo maior do que o Fernando Lázaro vinha jogando, né? Olha, uma coisa que me surpreendeu desse anúncio dele foi que muitos treinadores mesmo se manifestaram, tipo, felizes pelo Fernando e falando, pô, esse cara merece uma chance, tá na hora dele. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que se manifestaram nesse sentido, né? De técnicos que a gente conhece, inclusive o próprio Oswaldo de Oliveira, que falou, também subir lá, tal, não sei o quê. Cara, será que tá todo mundo errado? E a gente tá... Né? A gente vai descobrir em breve, enfim. Eu só ia complementar que eu achei interessante que se o Corinthians já tinha essa escolha, foi feita no dia 20, né? No dia da consciência negra, e o Fernando Lázaro é negro, né? Então não sei se foi proposital, mas se foi também, pelo menos foi muito legal isso, porque o Brasil, você vê, o futebol brasileiro carece um pouco de treinadores negros. Quem sabe aí o Fernando Lázaro não consegue o sucesso que ele já tem nos bastidores, vamos falar assim, agora no gramado, porque vai ser muito bom não só pro Corinthians, como a gente quer, mas pro futebol também, né?
Bem lembrado. E ele vai ser apresentado, eu acho que vale dizer, né? Ele vai ser apresentado no dia 14 de dezembro, que é a volta das férias, né? Que aí já vai começar a pré-temporada. Então vale dizer que esse ano já a gente já vai ter novidades aí de como vão acontecer os treinos, algumas definições, né? O Michael está emprestado até o final do ano, então acho que o plantel que ele vai ter nas mãos aí já começa a se desenhar já esse ano. Né? E eu vou falar assim, a chegada dele abaixou demais a minha expectativa. Acho que o craque que vem aí deve ser o Romero mesmo que falaram. Tá pistola, velho. O craque que vem aí vai ser o Romero, vai ser o nosso craque pro ano que vem, vai ser esse aí. A contratação bombástica do ano é a volta do Romero, vai ser essa, eu tô vendo. O Gui Olha, tá transtornado, velho. E eu não quero piorar a situação, mas eu li hoje que talvez junto com o Romero também vai ter a volta do Everaldo também. Jesus. Mas ele é nosso aí. O problema Mas ele vai voltar e parece que tá no plano manter ele durante um tempo. Que horror, meu Deus. É o jogador de lado, né? Exato. É o ponto que o VP queria, o Everaldo. E o Janderson, chama o Janderson de volta, enfim. Vamos lá. Claudione Souza comentando que ela aprova o Fernando Lázaro. Aprovando o Fernando Lázaro. Pra alegria do Guilherme. Pra alegria do Icarão e do Dudu aqui, que aprovaram também. Na verdade, a gente ia aprovar qualquer um, né? Nós somos corintianos, a gente quer o bem do Corinthians. Não. Na hora que entrar em campo, aí é outra história. Enfim, vamos torcer, vai. Eu quero que ele dê muito certo. O Fernando Lázaro é o novo Carille, bora lá, vamos lá. Não, mas eu entendo o seu ponto, não, concordo não com o é... seu ponto, mas não, enfim, é que a expectativa mudou mesmo, mas vamos ter que torcer pra dar certo, né? Tipo, o Everaldo voltando, tomara que ele drible 5 e comece a marcar gol, vamos lá, vamos torcer. A gente torce pro Corinthians, os caras têm que resolver. Agora, eu preferia que fosse outro treinador. Se resume em expectativa, eu acho que é isso. E assim, eu acho que ele parece ser um cara que trabalha muito tempo no Corinthians, trabalha muito tempo no futebol, enfim, o pai dele, jogador, conhecido, ídolo do clube e tudo mais, merece muito, muito mesmo que seja um sucesso e fantástico, merece a oportunidade. Eu só acho que podia esperar mais um pouquinho para essa oportunidade chegar para ele. Agora eu não achava que seria a hora dele, né? Mas eu acho que é isso então, meus amigos. Vamos chegando ao fim dessa live rapidinho aqui, desse podcast 318. Enfim, sempre lembrando nossas redes sociais aí, né, Gibson? Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui no Facebook e no YouTube. Temos também o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles mandarem Corintiana com TH, só no Twitter quer mandar timão. É isso aí, meus amigos. Dudu, a lojinha tá aberta, certo? A lojinha tá aberta aí, ó. A lojinha não vai fechar, a Irmandade para por um tempo, uma lojinha continua aberta aí no Mercado Livre, ó, a caneca aqui, a camiseta que o Gui tá mostrando. O link aí ou tá embaixo ou tá em cima, depende de onde você tá vendo, enfim. Lembrando que é pelo Mercado Livre, preço de custo, né? Não estamos ganhando nada, apenas para que vocês possam aí ajudar os nossos pensamentos, divulgar aí a Irmandade. Também presentear, né? Aproveitando o final do ano tá chegando aí, Natal, amigo secreto, enfim. Né? Dar esse presente aí pro colega, pra colega, enfim, que com certeza vão gostar. É isso aí então, meus amigos. Vamos encerrando agora sim o último podcast, a última live da Irmandade Corintiana de 2022. A gente volta em 2023, logo depois da primeira partida do Coringão no Paulista, que é contra o Red Bull Bragantino, no dia 15, né? Domingão, dia 15 de janeiro. É isso aí, a Irmandade voltará, meus amigos, voltará. Muito obrigado pela participação de todos. Até o ano que vem e vai Corinthians! Vai Corinthians! Valeu, galera!